Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA lá no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. Hoje, terça-feira, dia de divulgações importantíssimas, saíram muitos dados aqui do Brasil e de fora e a gente vai trazer aí para vocês os principais deles. Então, a gente vai falar de serviços, vamos falar de OPEP, que saiu o relatório do petróleo, tem levantamento sistemático de produção agrícola, vamos ver como é que está aí a safra de 2024 em relação a 2023, vamos ver aí como é que está também a distribuição dessa área plantada. Tem um monte de assuntos aí para falar com vocês, porque também saiu a ata do Copom hoje. Então, dia de agenda cheia. Se ontem estava esvaziada, hoje não está mais. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um bom dia especial ao pessoal de São Luís, no Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Saiu o setor de serviços hoje, tem a ata do Copom, saiu o levantamento agrícola. Vamos ver aí o que esperar aí para a nossa agricultura durante esse ano. Tem muito assunto hoje, tem bastante coisa, então não vamos perder muito tempo, não. Então a gente já vem aqui agora para falar aí da nossa agenda, né, Débora? Então o que a gente pode esperar aí no dia de hoje? Hoje temos balanços aí que foram divulgados antes da abertura, então a gente ainda está nessa temporada de resultados corporativos. Então o que saiu aí já pela manhã? Bradespar, Gol e Home Depot nos Estados Unidos. Saiu também, né, os dados de inflação da Alemanha, então inflação ao consumidor, CPI de abril da Alemanha, e no Reino Unido, ali o economista-chefe do Banco da Inglaterra discursou em um evento às 4h30 da manhã, horário aqui do Brasil. Também saíram os índices de expectativas econômicas de abril da Alemanha. Então ali a Europa e zona do euro de uma forma geral tendo ali bastantes divulgações também ali de alguns resultados e alguns arranjos que estão ali sendo feitos entre empresas, principalmente ligados à mineração e siderurgia, na verdade mais siderurgia ali na zona do euro, também impactando bastante as bolsas europeias nessa manhã. Às 8 horas da manhã saiu a ata do Copom, a gente vai trazer aí os detalhes dessa ata, o que defenderam ali cada um dos lados, né, da ata do Copom, né, quais foram as justificativas, e o mercado está bem ansioso por isso, para ver quais foram as justificativas de quem defendeu o corte de meio ponto, e a gente vai contar para vocês justamente isso. Saiu às 9 horas a pesquisa mensal de serviços de março, a gente também vai trazer aí os dados para vocês, e saíram também os levantamentos da safra de grãos 2023 e 2024, dado também que a gente vai trazer. Saiu no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos hoje, preços ao produtor e núcleo, então um dado também bastante aguardado, embora a gente tenha uma expectativa muito grande pelo dado de amanhã, que é o CPI, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Hoje já saíram os dados aí de preços ao produtor nos Estados Unidos, já adianto que ficou levemente acima do esperado. A diretora do Fed, Lisa Cook, vai participar de um evento hoje, também ali fica no radar justamente para trazer alguma sinalização em relação à redução ou não das taxas de juros dos Estados Unidos. Então a gente ainda tem essa centralidade aí nesses discursos. A gente também vai ter hoje algo que é bastante aguardado e está acontecendo agora, na verdade, o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, em um encontro na Holanda. Então a gente tem uma centralidade bem grande ainda nessas discussões em relação à política monetária dos Estados Unidos, porque eles estão sinalizando por lá que talvez o corte aí não venha tão cedo ou na magnitude que se esperava. Então, a fala aí do Jerome Powell é muito esperada hoje, embora a gente tenha também dirigentes do Banco Central Europeu no mesmo evento. O pessoal está olhando muito aí para o Jerome Powell. A gente tem na Argentina hoje, no fim do dia, a inflação ao consumidor, CPI de abril, e aqui no Brasil, depois do fechamento, balanço da Banrisul. Vamos então, hoje a gente nem vai falar. Temos mais balanços aí. Tem mais balanço ainda? Vamos lá, agora já finzinho aqui. Tem JBS, tem Nubank, hoje também divulgando balanço depois do fechamento. OPEP, que divulgou já, está aqui ao longo do dia, mas já divulgou relatório mensal de petróleo, a gente vai trazer dados para vocês. E também tem ali uma reunião acontecendo na Bélgica ainda, aquela mesma reunião do Conselho de Assuntos Econômicos, onde vai participar aí o vice-presidente do Banco Central Europeu. Agora terminou a agenda.
Estava extensa. Estava bem extensa, né? Tanto por isso que a gente hoje nem vai fazer aquele giro pelo mundo, até porque mercados asiáticos não trouxeram nenhuma novidade, nem nada. Então a gente já vai para o Brasilzão agora, vamos falar aí da pesquisa do setor de serviços, que teve uma alta de 0,4% em relação ao mês anterior. A gente estava vindo de uma queda de 0,9%. A gente estava em 3 altas consecutivas, teve a queda em fevereiro e voltamos a crescer agora no mês de março, né? Então, esse aí é um dado importante justamente porque deve ter um grande dinamismo o setor de serviços aí para a nossa economia nesse momento. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês entenderem aqui o que impulsionou e o que atrapalhou, vamos dizer assim, a alta do setor de serviços aí nesse mês. A gente tem, então, que subiu 0,4%, mas a gente teve alta expressiva em 2 pontos, principalmente. Alojamento e alimentação, que é hotéis, bares e restaurantes. Então, o brasileiro foi procurar aí bastante atividade de lazer aí nesse mês de março. A gente viu aí que o comércio ficou estagnado nesse mês, então o brasileiro usou o seu excedente de renda dessa vez aí para se divertir um pouco, ir num restaurante diferente, tomar uma cerveja no barzinho. Então, basicamente isso que ele fez. Outra coisa que aumentou bastante foram os serviços profissionais, aqueles serviços que as pessoas procuram aí, as pessoas e as empresas também, como por exemplo um contador, um pedreiro, um encanador, um auxiliar administrativo em escritório. Então você também teve essa alta, essa procura aí desses serviços profissionais. O que caiu nesse mês? Outros serviços prestados às famílias. Então as famílias elas foram se divertir, mas elas não consumiram muito cabeleireiro, manicure, serviços assim, lavanderia. Então serviços que a gente usa assim fora da alimentação, alojamento, restaurante aí que as famílias acabam utilizando. Então você teve uma queda de 2% da procura desse serviço. Os transportes, ou seja para carga, seja para pessoas mesmo assim, também tiveram quedas no gerais. Se a gente observar os serviços terrestres tiveram uma queda de 0,5% e o aéreo teve queda de 1,8%. E os serviços de correios e armazenagem cresceu 0,2%. Então, o que a gente pode resumir aí dessa ópera toda, né? Que os serviços cresceram porque teve uma maior procura das famílias para lazer, consumo maior aí. As famílias gastaram dinheiro aí procurando atividades de lazer em bares, restaurantes e hotéis, e também porque teve uma procura maior aí de profissionais aí qualificados para realizar alguma atividade específica. Então, basicamente foi isso que aconteceu no setor, Débora. E o mercado estava esperando, inclusive, uma alta, mas uma alta menor do que 0,4, era esperado uma alta de 0,3, e a projeção vinha ali, né, de alta depois da queda de fevereiro, mas puxada também por incrementos de renda. Então, o brasileiro, frente a uma renda maior, poderia gastar mais com serviços, e essa era a projeção. E ainda há quem defenda, né, que renda alta não é bom, sendo que serviços é um setor super importante aqui para a nossa economia urbana. E foi puxado aí também muito por incremento de renda. Quem tá preocupado com renda alta, você sabe quem é, né? Nosso querido Bob Fields III aí, que mostrou aí na ata do Copom aí algumas preocupações que ele tem com a economia brasileira. A gente tem notícia aqui para vocês verem aqui da ata do Copom, né? Então a gente saiu e apareceu de uma maneira mais técnica, uma ata bem longa, dessa vez estava comentando inclusive com a Débora, né? Uma ata de 7 páginas aí, teve que acabar sendo uma ata bem explicativa, inclusive porque teve uma grande divergência, né? Teve pessoas que votaram por queda de 0,25, teve pessoas que votaram por queda de meio ponto percentual aí na economia. O que está colocado na ata aí de importante para a gente pontuar, né? Primeiro, que o Banco Central se preocupa com o cenário externo, falando que a política norte-americana de taxa de juros está atrapalhando a política monetária brasileira de taxa de juros, então por isso que aconteceu uma desaceleração do ritmo de queda, coisa que, por exemplo, a gente aqui questiona, porque mesmo se a gente tivesse uma queda de meio ponto percentual, a gente ainda estaria com uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Não faz sentido o Brasil ter uma taxa de juros real maior do que da Turquia, da Argentina, da Rússia, então não faz o menor sentido a gente ter essa taxa de juros tão grande, teria espaço para quedas maiores. E o segundo ponto aí que a gente também tem, ele fala aí desse aquecimento maior do que o esperado aí da economia brasileira, então esse aquecimento gera pressões inflacionárias, não na inflação como um todo, mas em algumas partes específicas. Então ele está falando aí da inflação dos serviços, ou seja,
a inflação que mostra um aumento de renda das pessoas que trabalham nesse setor, então não é bom, as pessoas estão com renda aumentando, então não vale a pena. Obviamente teve a parte do risco fiscal, né, nosso querido primo do fantasma do comunismo, falando aí sobre que eles não estão enxergando o risco fiscal, mas o mercado está com uma perspectiva ruim sobre os dados fiscais do governo, ou seja, não existe nada de concreto que mostre um risco fiscal, mas existe uma percepção negativa sobre a condução da política fiscal, ou seja, não estou vendo nada, mas vou inventar aí que está acontecendo algum problema aqui para justificar isso também. E você teve também o esclarecimento de alguns pontos importantes aí de que a turma que votou por 0,25 acredita que seja necessário esse corte mais conservador e a turma que votou por 0,5 acredita que não causaria tantos problemas, que existiria um espaço maior aí devido à nossa taxa de juros reais, né, Débora? Então foi basicamente isso que aconteceu. Exatamente, 7 páginas aí de ata, tudo detalhadinho, até para quem tiver interesse está lá na página do Banco Central, mas o resumo da ópera é esse, e a gente tem aí, né, ainda quem defendeu meio ponto ainda falou, se cortasse meio ponto a gente ainda teria uma taxa de juros restritiva aqui no Brasil, porque as nossas taxas de juros ainda estão altas, né? Então essa foi a defesa aí tão esperada pelo mercado, né, de quem cortou ou quem votou pelo corte de meio ponto percentual. Aí tem gente já azeda porque sabe aí que vai ser que a turma que votou por meio ponto aí vai ser maioria no que vem, né? Então, o mercado já está ficando preocupado aí, vai ter uma choradeira, né? Mas vamos em frente aí que a gente tem a OPEP também lançou hoje o relatório do OPEP e você, né, Débora, separou uma série de gráficos aí para explicar aí como que deve ser a política petroleira, né? Agora aí dos países membros do cartel, né? Exatamente. A gente teve uma mudança agora nesse mês de maio em relação à nomenclatura da OPEP mesmo, quando ela fala ali da oferta global. Então a gente tem na parte da demanda, então o que está sendo esperado de demanda ali para 2024? Na demanda global por petróleo, aqui a gente está falando de milhões de barris por dia, tá? O total da OCDE ficou em 46 milhões de barris por dia, da China 17, tendo uma variação pequena para cima ali, então a demanda da China foi revisada para cima nesse relatório agora do mês de maio. O total ali não OCDE é de 58,4 milhões de barris e a demanda total do mundo de 104 milhões de barris. Na parte da demanda, né, então quando a gente olha ali, né, a demanda global por petróleo, a OPEP estimou uma demanda bem estável em relação ao mês passado, com algumas revisões para cima na China e de uma forma geral, mas a gente teve ali uma manutenção praticamente das expectativas do mês passado. Então a gente não tem uma expectativa por parte da OPEP, desse relatório, que a gente vai ter aí uma demanda maior nesse ano de 2024. Então as demandas ficaram bem estáveis. Na parte da oferta, a gente teve então a mudança de nomenclatura, porque os países, antes vinha países OPEP e países não OPEP, produção em cada um dos países, produção esperada ali. Agora a gente tem essa mudança de nomenclatura de produção de países que não participam da declaração de cooperação, produção do OPEP e produção fora do OPEP de países que participam da declaração de cooperação aí em relação à oferta e produção do petróleo. Então, quem assina a declaração de cooperação, mas não está dentro do OPEP. E a gente tem, inclusive, ali um dado que somos 2. Quando a gente olha a oferta global, a gente tem uma oferta vindo aí maior de países que não participam da declaração, então que seriam antigamente os fora da OPEP, 52,96 milhões de barris de petróleo por dia. A produção da OPEP ficou bem estável, tá? Então não teve ali uma mudança, apesar da mudança de nomenclatura, mudar um pouquinho ali a visão da oferta global, a gente não tem uma mudança, um aumento, um incremento de produção da OPEP, algo que era bastante esperado. A gente viu, inclusive, em relatórios anteriores, cortes na oferta global, na oferta não global, mas da parte da OPEP. A gente vinha acompanhando até cortes na produção de alguns países. Então, a produção, eles estão ali declarando em cooperação que vão produzir menos petróleo com a intenção aqui de subir o preço do petróleo. Mas nesse mês a gente teve uma estabilidade ali muito aparente também na produção do OPEP, e agora a gente tem a produção fora do OPEP de países que participam da declaração de cooperação na produção de petróleo,
e isso a gente não tinha no anterior para comparar, mas a gente tem aí 14,44 milhões de barris por dia. Os dois somam aí cerca de 41 milhões de barris por dia, então a gente tem uma oferta bastante estável também, né? O que a gente vinha até acompanhando em relatórios anteriores era aumento da demanda e corte por parte da OPEP e aumento só da produção fora da OPEP. Nesse mês a gente teve uma estabilidade, então um relatório aí bem marcado por estabilidade. Agora um ponto bem interessante, que a OPEP faz um levantamento de quem deve ser ali o condutor da oferta global, né, de petróleo. E ela traz esses dados em relação ao ano passado, então a produção de 2024 em relação à produção de 2023, qual deve ser o incremento e quanto ali alguns países devem contribuir para essa oferta de petróleo e quem deve impulsionar e se destacar na oferta de petróleo. E aí a gente tem um dado interessante, porque pensando aí na comparação em relação ao ano passado, os Estados Unidos estão aí em primeiro lugar, né, no crescimento anual de oferta de barris de petróleo por dia. O Canadá vem em seguida e o Brasil, né, que já vinha aparecendo em outros relatórios aí como um possível impulsionador da oferta dos países que estão fora da declaração de cooperação. O Brasil aparece aí em terceiro lugar e a Noruega em quarto lugar. E aí dentro que eles chamam de non-doc, que é justamente fora da declaração de cooperação, a gente tem um crescimento anual aí, então 2023 comparado com 2024 comparado com 2023 de 1,23 milhões de barris de petróleo por dia, vindos na verdade de fora da OPEP, de fora da declaração de cooperação. Então, a gente tem um incremento em relação ao ano passado, que ficou muito estável, foi em relação também a mês passado. Então, a gente tem sim uma oferta maior vinda ali de fora da OPEP, enquanto a OPEP foi praticamente estável em tudo. Então, se tivermos aí em relação ao ano passado algum aumento de oferta, virá aí de países de fora da OPEP e os grandes impulsionadores aí serão esses 4 países, incluindo o Brasil. Débora, vamos pular agora a matéria aí que a gente tinha preparado aí da safra agrícola, né? A gente pode falar ela amanhã, que amanhã vai ter um pouco mais de tempo, né? Vamos pular, vamos já colocar direto o termômetro da Bolsa, né? Então, porque a gente estava devendo isso de ontem, então nada melhor que você já fazer o termômetro da Bolsa e ir para a abertura, né? Que parece que está até positiva hoje, né? Hoje estamos aí com todas as bolsas no terreno positivo e ontem a gente teve também a nossa bolsa aí lutando no terreno positivo. Então, o que o mercado espera para essa semana? Né? Depois da queda de 0,71% que a gente teve na semana passada, né, e o mercado errou, né, porque a gente tinha uma expectativa majoritária aí de alta de 66,67%, então grande parte do mercado esperava alta na Bolsa na semana passada e uma parte, né, 33,33%, esperava a estabilidade. Então, nem alta, nem queda. Ninguém esperava a queda na semana passada, mas foi o que ocorreu. Então, a gente teve uma queda de 0,71%. Nessa semana é esperada uma recuperação. E aí é uma semana ali ardilosa, uma semana espinhosa essa semana, porque a gente tem divulgações importantes de inflação nos Estados Unidos e pronunciamentos de dirigentes do Fed acontecendo dia após dia. E hoje ainda temos aí pronunciamento do Jerome Powell, que é o presidente da entidade. Então a gente tem algum potencial, né, principalmente de quarta-feira para frente, que é quando saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, da Bolsa mudar de direção. A gente teve 2 dias de alta, mostrando-se em recuperação em relação à sexta-feira, né, que a gente tem o fechamento da semana, mas a quarta-feira pode mudar o rumo da Bolsa, embora o mercado ainda espere 44,44% de alta, então a maior probabilidade ainda de alta essa semana por conta de recuperação. A gente tem estabilidade esperada por 22,22% dos agentes, então uma estabilidade ali em menor proporção. E a gente tem 33,33% dos agentes esperando queda nessa semana, que eu falei que vai acabar sendo um terreno aí um pouco difícil de conseguir fôlego para subir, dependendo de como virem os dados dos Estados Unidos na quarta. Por que eu estou falando isso? Justamente porque se vierem ali dados acima do esperado e com o núcleo acelerando, como, né, o mercado vem apontando em outros
em outros relatórios e, enfim, em outras análises, se a gente tiver junto a isso dirigentes do Fed falando que a inflação está persistente, que talvez tenha que manter os juros por lá mais restritivos por mais tempo, isso pode azedar ali o apetite pelo risco. A gente pode voltar a ver algo que a gente não está vendo agora, que é a aceleração da alta nos rendimentos das treasuries, e isso pode mudar a bolsa de direção. Eu vou colocar aí para vocês na tela como é que estão os mercados agora, nesse momento, agorinha, porque a gente tem o Ibovespa subindo 0,36. Então hoje a gente teve o PPI dos Estados Unidos, eu já adiantei quando eu estava falando da agenda, PPI é índice de preços ao produtor. Foram divulgados tanto ali os índices de preços, de uma forma cheia, que a gente fala, com todos os preços, como o núcleo, que exclui ali os preços mais voláteis e olha para outros preços, excluindo principalmente energia e alimentação, que são preços ali que respondem a outros fatores, principalmente fatores externos. Então, a gente teve os dois casos aí subindo no mês de abril e ficando acima do esperado. Isso tinha um potencial bem grande para mexer nas expectativas dos juros dos Estados Unidos, porque a gente tem ali as treasuries, que são os juros dos Estados Unidos, em queda já há alguns dias, e se a gente tem uma inflação acima do esperado, o movimento que se espera também é que as treasuries voltassem, ou o que se esperava era que elas voltassem a subir, mas o mercado está muito ainda voltado para o discurso do Jerome Powell. Então, mais do que a inflação de fato ali divulgada pelo PPI, que é o índice de preços ao produtor, o mercado está esperando a fala do Jerome Powell para ver se ele vai sinalizar algo ali em relação à condução de política monetária nos Estados Unidos. Então, as treasuries hoje elas continuam arrefecendo, apesar do índice de inflação acima do esperado. Os nossos juros futuros estão caindo, caindo ainda mais do que as treasuries. A gente teve uma esticada ali dos juros futuros, especialmente depois que a gente teve a divulgação da ata do Copom na semana passada, do comunicado do Copom da semana passada, e o mercado estava esperando com muita ansiedade a ata do Copom também hoje. E aí já, dadas as justificativas ali, principalmente de quem defendeu o corte de meio ponto, porque era o que o André estava falando mais cedo. Daqui a pouco, a gente tem a saída do Roberto Campos Neto e a gente tem a saída de uma parte do Copom também. E aí os membros novos ali do Copom vão passar a ser maioria e o mercado estava muito ali receoso em relação a isso, porque o mercado ele vai defender sim seus interesses, e nem sempre eles vão estar alinhados também ali com a parte majoritária do Copom, embora ele faça muita pressão, e a gente está vendo isso em várias pequenas notícias que vão pipocando ali ao longo dos dias para tentar mostrar essa perspectiva do mercado em relação ao Copom, de que talvez essa parte majoritária ali vá contra os interesses do mercado e eles começam a dar uma queimadinha, vamos pensar assim, nesses dirigentes aí do nosso Banco Central. Então, a gente já viu isso acontecer em algumas notícias aparecendo, e aí eles estavam com essa preocupação excessiva para ver qual seria a justificativa técnica aí de quem defendeu meio ponto percentual, e nem precisa aí juntar muito A com B para saber qual que é a justificativa. Mas vamos lá. Aí, dadas as justificativas, o DI futuro hoje está arrefecendo, acompanhando o movimento das treasuries. O dólar também cai, aí o dólar é negociado a R$ 5,14, ou talvez a gente possa falar 5 janjas e 14 centavos, porque daqui a pouco tem surpresa no ICL e no rolê ICL. O DXY está ali a 105,9 pontos, tá? Então aqui é o dólar frente aos pares. Então a gente tem aí o dólar arrefecendo em relação aos pares, Então a gente tem o dólar praticamente estável, como estava de manhã, numa queda menor do que em relação aos países emergentes exportadores de commodities, algo que a gente também já estava vendo desde manhã. O petróleo Brent cai depois do relatório da OPEP, então a gente tem uma demanda muito estável, nada que vai impulsionar o petróleo Brent para cima, e a gente tem aí uma queda de 0,89 hoje no preço do barril do petróleo. Então o Ibovespa não está contando nem com o preço do barril do petróleo aí, e nem com o preço do minério de ferro, que caiu em Dalian na China. Eu vou aproveitar aí para falar um pouquinho do Xangai Composto do Nikkei 225, porque a gente teve um movimento misto na Ásia hoje de manhã também, seguindo o mesmo movimento de ontem, mostrando ali
ainda uma expectativa por dados de inflação dos Estados Unidos. Então ainda estamos nessa esteira. E a gente tem Nova York também em alta, respondendo à queda nos rendimentos das treasuries. Então hoje um dia de bolsas em alta, dólar majoritariamente em queda frente a pares e real, e a gente tem também bolsas asiáticas na mesma movimentação de ontem. Parece dia da marmota, mas não é. Débora, vamos falar agora da grande novidade que a gente tem para o nosso telespectador, porque dia 26 de maio, né, um domingo, a gente vai ter uma grande aula aberta aí em busca do melhor da vida aí. Lições do pastor Henrique Vieira. Então vai ser um encontro com o pastor e deputado Henrique Vieira, junto com o Eduardo Moreira aí como mediador aí, e vai ser um encontro muito especial. A gente vai ter então um encontro transformador com tudo que você precisa saber para enxergar a vida com uma nova perspectiva. A gente vai convidar aqui o pastor e deputado Henrique Vieira para compartilhar com a comunidade CL a história da sua vida pautada pelo amor e pela justiça. Ele que é uma figura assim bem impactante no cenário brasileiro, porque ele tem uma defesa incansável dos direitos humanos e da justiça social. Formado em teologia, sociologia e história, ele ultrapassou as barreiras e hoje lidera causas que vão além dos muros da igreja, lutando contra as desigualdades e injustiças que permeiam a nossa sociedade, né? Então a gente tem inclusive aqui um videozinho aqui para mostrar para vocês aí, para vocês já terem uma prévia aí do que vai aparecer nesse encontro super especial. Não dá para misturar política e religião. Ou política e religião são duas coisas que não se discute. Isso é uma bobagem, né? A gente vive num país que tem maioria católica e evangélica. Se você somar os dois grupos, você tem aí mais de 80% da população e sempre essa discussão vai existir. A diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão. E é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa. E quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira, uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje. Ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL para nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida. Para você se inscrever, o encontro vai acontecer dia 26 de maio, domingo às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui embaixo. E gratuitamente, em poucos segundos, você vai estar inscrito. Não perde essa chance não. E chame seus amigos e amigas para participar também. Um abraço e até lá. Imperdível, gente. Então, vai aparecer o link aí embaixo para você, iclmercado.com.br. Já se inscreve na aula. Aí no dia 26 o sininho vai tocar para vocês lá do YouTube. Então, vocês vão estar, já nem precisa lembrar durante a semana, o YouTube vai lembrar para vocês. Mas é imperdível. Se inscrevam aí, tá bom, gente? E a Adélia aqui no chat pegou a minha referência agorinha, mas agorinha vocês ficam aí com o Rolê ICL com uma convidada especial, que é a Janja. Não quero deixar a primeira-dama esperando e nem os rolezeiros que estão aí no chat ansiosíssimos. Então vou deixar vocês em excelente companhia, a gente volta amanhã, trazendo também mais uma dívida que a gente tem para cumprir aí com vocês, mas a gente volta amanhã então com mais ICL Mercado e Investimentos. Um beijão e até lá. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Ele diz ser um revolucionário, mas explica. É um revolucionário porque o amor é uma força revolucionária. Ele já escreveu diversos livros, participou de vários filmes e é um evangélico. Mas ele mesmo nos diz todos os dias que ser evangélico não quer dizer ser extremista. Ele vai falar tudo isso pra gente e nos dar lições de superação e de amor no dia 26 de maio, um domingo, às 8 horas da noite. Pastor Henrique Vieira, uma das maiores lideranças que esse país já viu, com a gente, no Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar desse encontro, é só clicar no link aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, se inscrever. Se inscreve e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro maravilhoso.